Bom Oi? dia, Beth. Tudo bom? Eu acho que a câmera tá virada. Ai, Tudo bom? olá, boa tarde, Estela, boa tarde a todos. Já começamos com emoção. Já. Assim que é bom, assim que é bom. E aí, que horas são aí? 14 horas, 2 horas da tarde. Ah, pai. E às 9 da manhã. E aí, Beth, eu queria... Bom, vamos começar. Você foi para a África do Sul em 2018, foi isso? Isso, chegamos aqui em 2018. Na verdade, Ah, tá. É... tá. não, na verdade, saímos de São Paulo no final de fevereiro de 2018, já chegamos aqui quase que em março. Que horror. Vocês ficaram presos no meio do caminho? O que aconteceu? Não, não, é questão do fuso horário, que foi no último dia de Ah, fevereiro mesmo, depois já fizemos a... entendi. Foi numa outra viagem que deu confusão na escala, não foi? Vocês quase Ah, ficaram parados? isso, acho que esse aí foi no Catar. Tá Tivemos que certo. parar no meio do caminho. E só pra gente contar um pouco, a Beth, ela trabalhou comigo em 2014, né, Beth? Que você foi trabalhar comigo? Sim, Ela e minha mãe trabalhavam no hospital, qual que era o hospital? o Hospital do Servidor Público em São Paulo. Da capelania, né? Isso. Eu tinha uma empresa de máquinas e eu queria expandir para o Chile e a família dela tinha no coração de ser missionários no Chile. Aí a mãe juntou a gente, ela mandou currículo, foi trabalhar comigo, ela estava fazendo RH na época, e o Vinícius do seminário, né? Exatamente. Isso. Aí ela foi meu braço direito nas minhas duas primeiras gestações. Ela teve a Estherzinha nesse meio período. E foram com a Esther com 2 aninhos, né? Da África do Ela Sul. chegou. Na verdade, eu esperei. Na verdade, eu e você nós tínhamos um acordo, né? Você ficava grávida enquanto eu trabalhava. Na hora que você conseguiu ter o primeiro, eu falei, beleza, agora é minha vez. Aí veio a Esther em 2016. Mas a Esther, nós saímos de São Paulo com ela com 1 ano e 4 meses. Esperei completar aquele 1 ano do bebê, né? Ter toda a vacina, todo aquele preparo, cuidado. Nós também estávamos correndo atrás de documentação para chegarmos aqui legalizados, né? Então ela chegou com 1 ano e 4 meses e na semana seguinte fez 1 ano e 5 meses. Bebê praticamente. Bebê, bebê. Tá basicamente a idade da Babi, que ela tá agora, parecido. E É, aí, eu queria te perguntar. Então, foi a Agência Presbiteriana de Missões que mandaram, transculturais, né? A isso. PMT. APMT, isso. Isso. E foram eles que designaram vocês para a África do Sul. Quando em 2014 estávamos nos preparando para ir para o Chile, que seria 2015, no Chile já estava tudo certo. Tínhamos casa, já tínhamos a igreja para trabalhar, mas aí no meio do caminho, não no meio do caminho, na hora de embarcar descobrimos que não podíamos. Aí a igreja também recusou, então assim, foi muito drástico, né, a nossa ida. Entendemos que as portas se fechou bem na última hora e não era vontade de Deus. E em 2015 nos conhecemos, porque até então não era do nosso conhecimento a Agência Presbiteriana de Missões. Dentro da nossa denominação, que é a Igreja Presbiteriana, ouvimos falar, sabíamos, mas assim, nós nunca nos aprofundamos. Foi quando surgiu a oportunidade deles convidaram o Vinícius e falou assim, não, venha conhecer pelo menos como que é o centro missiológico, faço umas aulas, conheço. E nisso ele entrou de cabeça, e aí a gente começou a orar e nos dias falou assim, nossa, realmente existe um outro universo. O fazer missões, ele é muito amplo. E então, o Vinícius fez, né, o ano todo de 2015, o curso, eu, por estar trabalhando com você, então não podia sair. Alguém tinha que trabalhar na casa, né? Enquanto um focava num lado, o outro lado tinha que fazer aquele balance lá. Mas aí nós entendemos o nosso direcionamento de Deus para a África do Sul. E foi muito engraçado. Como que nós chegamos na África do Sul? Porque você sair da América Latina e vir para o continente africano, que muitos missionários entendem só como chamada para a África, né? Então tem até um preconceito daqueles missionários. Quando algum missionário se desloca para a Europa, vai ser missionário na Europa. Muito fácil, tem que ser missionário raiz, tem que ir para a África. Missionário Nutella vai para a Europa. E não é bem assim, né? Quando Deus ele realmente ele chama, ele capacita, ele instrui, ele mostra, ele encoraja, ele move
tudo para mostrar, é ali que eu te quero. Então, o nosso chamado para vir aqui para a África do Sul em específico foi que nós soubemos, isso ainda em São Paulo, em 2015, que aqui na África do Sul havia uma comunidade dos Afrikaners, que são os africanos brancos, descendentes de holandeses e tal, que estão com trabalho no norte de Moçambique. Chega assim, passavam por 5 línguas, eles que são descendentes de holandeses, que falam africanos, falavam inglês, a tradução isso nos trabalhos no norte, ele falava inglês, de inglês para o português, português para o dialeto local, e do dialeto local isso traduzindo outro dialeto. Então passava por essas variações. Então o trabalho nunca ia para frente, nunca designava. Quando nós soubemos desses desafios em São Paulo, eu falei assim, olha, acho que nós podemos contribuir com isso. Acho que nós podemos ser esse meio de campo. Então já cortou o africano, cortou o inglês, já chegamos no português. Falou, não, então, durante o ano poderemos... Cortou aqui a conexão. E agora? Cortou a conexão. Agora voltou. Vamos voltar só um pouquinho, para explicar para o pessoal. A PMT não banca vocês aí. Sim, a agência presbiteriana, ela cuida na parte da divulgação do missionário, nós temos um website, uma revista, ela tem tudo. A PMT, ela cuida da parte burocrática no sentido que, se algum missionário está com doente, está com problema, nós temos o amparo por trás, nós temos a agência. Contudo, não, o sustento de cada missionário da igreja presbiteriana se dá pelo missionário em si, que tem que levantar o recurso. A igreja presbiteriana de missões, ela dá uma ajuda de custo, mas ela não banca o missionário no campo. Entendeu? Tá. Entendi. Então, tudo que vocês vivem aí, aluguel, vocês não tem nem onde viver, né? Tem que pagar aluguel. Exato. Tá. Então, antes de vocês irem, vocês tiveram que passar em várias igrejas para pedir o apoio dos cristãos da comunidade para vocês irem para aí. Desse pessoal que começou com vocês, quanto percentual que manteve, mais ou menos? Olha, é interessante porque a agência em si, ela apoia o missionário, encoraja, desde que o missionário tenha mais ou menos uns 70% do recurso levantado para o país designado. Por exemplo, cada um tem que ter a base, a noção real de quanto que é necessário, por exemplo, o básico. É luz, aluguel, transporte, alimentação, assim, o básico. Então, o missionário tem que levantar aquilo para saber na região onde vai morar, quanto mais ou menos. Então, o real é 100%, mas isso não é. A expectativa e a realidade é bem diferente. Então, a agência, ela encoraja o missionário, se tiver 70% do valor orçado, pode ir. Tem a bênção da agência para ir. Então, quando nós fizemos a divulgação em São Paulo, nós tínhamos aproximadamente uns 70%. Sendo dos 70%, 55% já estavam, entendeu? Quando eu saí, deixei a empresa e tudo mais, nós já tínhamos o apoio já de algumas igrejas, alguns irmãos em particular, que já estavam ofertando, falando, não, nos encorajando, falou assim, não vão, nós vamos dar esse suporte para vocês. E é diferente falar isso agora numa live em rede aberta, porque, diferente de empresas, algumas pessoas, entendeu, no Brasil, vê o missionário como para apresentar resultado. Tipo, vá ao campo, apresente resultado, depois eu te apoio. Essa é uma realidade bem triste no mundo missionário. Então, quando nós chegamos com aquela expectativa de 70% já, mas saímos do Brasil com 55%, e na caminhada foram acrescentando. Na caminhada Deus foi suprindo e vindo. Realmente algumas pessoas viram que definitivamente nós já estávamos no campo, né? Estávamos aqui tentando aprender a língua. Foi uma novela. Então é isso. Durante os 2 anos... Trabalhamos aí com os nossos 75%, depois melhorou o recurso. Nos últimos 2 anos, voltou a declinar de novo, mas Deus tem um propósito em tudo. E onde foi o primeiro lugar que vocês moraram, quando chegaram na África do Sul? Nós chegamos na região de Western Cape, lá em Cape Town. Aí nós fomos morar numa cidadezinha chamada Campus Bay. E só que assim, já saímos de São Paulo, já tudo programado, onde iríamos morar, com quem iríamos trabalhar e principalmente a igreja que ia nos receber. Tanto que quando o acordo era,
Saí de São Paulo, já ir direto para essa cidadezinha que ia ter uma senhora. Você falou do perrengue, né? Nos bastidores, eu anotei aqui. Porque o acordo estava tudo dentro do programa, né? Sai de São Paulo, já vai ter quem vai ensinar vocês a falar inglês e tal. Uma senhora que trabalhou na guerra em Moçambique, em 74 a 92. Então, ela falava português. Então, ela ia nos ensinar a fazer a transição do inglês e o africano. Então, de cara, a gente ia ter 2 línguas para aprender logo do começo. Só que quando nós chegamos aqui, a senhora estava doente e muito idosa, então nos deixou no meio do campo. 10 dias depois dessa casa, tivemos que arrumar tudo. O Vinícius arrumou uma saveira, arrumou a nossa mala. O Vinícius e o motorista foi na frente, eu e a Esther e as malas atrás, na saveira. Então, já começa aí a Estherzinha com 1 ano e meio, uma caçamba da saveira. Eu segurando as malas de um lado aqui, segurando ela do outro lado aqui, e a gente fazendo a mudança da primeira casa em 10 dias. E daí vocês foram para morar onde? Aí nós fomos para Cape Town em busca de ter aulas de inglês. Porque não tínhamos, né? Não, é engraçado que o Vinícius, quando saiu de São Paulo, eu não falava inglês. Eu achava que eu falava, entendia, mas na realidade eu nunca falei inglês. A não ser um hello da vida, um goodbye da vida, aí era, né? Mas o Vinícius tinha o inglês dos livros americanos da Wizard. Então, ter a realidade dos livros da Wizard e para o continente africano aqui era totalmente diferente. Então, nós capengamos aqui no idioma, né? E foi aí que vocês foram morar lá naquele quarto mofado, na universidade? Da universidade, não, da escola de inglês. Sim. Aí nessa casa, nessa segunda moradia, chegamos lá na casa, porque assim, a escola de inglês foi surpreendida porque eles não estavam nos aguardando para ter uma estadia, para nos hospedar. Então, em 3 dias, o Vinícius entrou em contato com eles. Olha, eu estou na cidade aqui vizinha, que não tem professor de inglês, eu soube de vocês no Brasil, vocês recebem brasileiros, nós não falamos, precisamos de moradia e precisamos de aula de inglês. Porque é isso que eles oferecem, né, para o missionário. Um valor diferenciado para quem é missionário e vem aqui para a cidade do Cap e vinha para a cidade do Cap para aprender inglês. E quando nós chegamos, eles simplesmente abriram a porta e falaram assim, entra, pode morar. Diferente do Brasil, que a gente está organizada, dá uma limpada, faz uma limpeza, contrata alguém. Ainda mais que eu cheguei com o bebê, então eu cheguei no período de frio, um apartamento fechado, movo para todo lado. Foi uma experiência, assim, bem... Eu lembro que vocês ficaram bem bacana, né, de respiração, de... Sim, porque o mofo, ele tranca, né, a sua respiração, até para dormir, você fica... Então, você inalar muito mofo faz mal, e aquilo ele vai direto pro pulmão. Então, foi uns meses ali bem... Descobrimos... Vocês ficaram quanto tempo nessa... Vocês ficaram quantos meses nessa moradia? Quanto tempo? Eu penso que 10 meses nesse apartamento. Conseguimos ficar 10 meses. E nesse meio tempo vocês foram para Moçambique ou não? Sim, aí foi a nossa primeira incursão para Moçambique, dentro desse apartamento, a partir de Cape Town, né, e nós fomos. Foi em 2018. Fizemos a nossa primeira incursão. Aí nesse caso ela já tinha 1 ano e 8. Aí que eu levei ela pela primeira vez para a aldeia, né, lá no norte. Cortou? Ah, tá travando um pouco aí. Foi. E conta um pouco de como que era essa aldeia, como que foi, o que vocês foram fazer em Moçambique, como que foi essa primeira viagem para lá? Nossa, a primeira viagem ao norte, o lugar onde nós trabalhamos, a província chama Zambésia, que é bem localizado ali no norte, né? Moçambique é bem pequeno, ele é praticamente um Y, assim, o país todo, né? E no meio está o Malawi. Então, onde nós trabalhamos uma parte aqui que chama aqui do norte, que chama Zambésia. Quando nós chegamos lá, para mim foi bem impactante, porque tudo que eu já sabia, procurei saber dele antes, não era nada do que estava na realidade. E saber que ainda o norte de Moçambique, ali na área da Zambésia, eles ainda são bem primatas, sabe, bem primatas, e isso me incomodou um pouco, porque não dá para acreditar que em 2018, com tanto avanço, eletricidade, internet, algumas regiões das aldeias não fazem acesso a isso. E aquilo logo de cara já me impactou.
saber que muitos americanos vieram para Moçambique abrindo depósitos artesianos para que uma aldeia busque água na outra aldeia, sabe, carregue aqueles galões, as mulheres com aquelas lenhas na cabeça, a questão do traje no norte, né? Uma curiosidade que dá para compartilhar aqui, as mulheres, principalmente as senhoras, as moças, quando já começam a amamentar os filhos, às vezes tiram o seio para fora e esquecem de voltar, mas está tudo bem, porque sabe que está amamentando, então o peito está ali exposto, né? Mas o joelho não pode mostrar, o joelho tem que ser coberto. Então eu sempre falava para o Vinícius, falei, não me deixe mostrar o meu joelho aqui na aldeia de jeito nenhum, entendeu? Pode causar problema para você, mas nem para mim. Que a questão que o homem lá, da cultura lá, tem uma... Não, isso já não é mais tão forte, mas ainda tem em algumas aldeias. A questão do traje de você manter, respeitar. Então, assim, isso tudo foi bem bacana a questão, mas aí a gente vai aprendendo como lidar. E foi nessa aí que você ganhou a diferença da alimentação das aldeias? Eu lembro que você comentou que uma aldeia tinha só mandioca, outra aldeia tinha só milho. Sim, porque no caso, a nossa cooperação ali no norte, quando nós fazemos um trajetório, junto com um pastor que está lá há mais de 20 anos, ele é africano, mas que aprendeu português em Moçambique. Então, quando nós vamos em parceria com ele, juntamente com a Igreja Estrange, que nos ajuda a enviar para o norte. Então, nós fazemos um cronograma, né? Quais as aldeias necessitam de treinamentos, que é o foco da nossa família. Treinar os líderes de cada aldeia, os capacitando, entendeu? Através da Bíblia, da fé reformada, dos professores, principalmente, para que dê um ensino adequado para suas igrejas, né? Para suas aldeias. Então, só que assim, o que eu notava é que cada aldeia tinha uma particularidade, porque nós ficávamos acampados 2 a 3 dias numa aldeia, trabalhávamos o dia todo, à noite não, porque não tem luz, né? Então, cada um com a sua lanterninha, na sua barraquinha. Nós ficamos hospedados nas nossas barracas, cada missionário leva suas barracas. E barraca lá não pode falar, viu, gente? Barraca é o lugar onde você vai comprar bebida alcoólica, no português lá. Então eu tinha que falar tenda o tempo todo. Eu falava assim, vou na minha barraca pegar minha Bíblia. Então todo mundo entendia que a missionária ia na barraca pegar alguma bebida. E não, aí eu trocava. Eu falava, gente, me perdoe, eu vou na barraca. Aí eu falava de novo, eu falava, não, eu vou na tenda, buscar o material e eu já volto. Então, só que a questão da alimentação é bem precária. Por exemplo, tinha aldeia que dava preferência para plantar mais milho. Então, planta-se o milho, colhe o milho, usufrui do milho. Só que não é o milho nosso que a gente come cozido, passa uma manteiguinha, um salzinho, porque senão a gente ia tirar de letra, né? É o milho que eles torram, eles secam, depois eles moem para fazer, extrair como se fosse aquela puba, entendeu? Pensa na polenta, tudo, sabe a polenta em si que você tem que bater, fazer aquela coisa lá para comer com molho? Então, isso aí é o que eles fazem. Algumas e os outros o forte mesmo é mandioca. Então, da mandioca ele faz, do arroz também se faz, quando processa o arroz, ele se transforma naquele pó, e o pó naquela, como se fosse uma puba, não sei se dá para explicar como puba, mas é o pó que quando moe aquele arroz também, que vai fazer o pirãozão dele com a sustância. Isso aí é a principal base alimentar. Mas aí muitos cultivam frangos, sabe? Carne é muito difícil. Até dentro, nos grandes centros também, a carne em Moçambique é muito cara. Então é mais isso. Rato, já teve muita experiência no norte. Uma vez só que eu comi alguma mistura em alguma das aldeias, eu perguntei para um ancião, falei, que carne que é essa? Porque eu sei que eles não comem carne. Aí a outra missionária falou assim, não queria saber. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, só fez assim com a mão, tipo, encerrou, né? Aí eu falei, beleza. Eu falei, nossa, mas estava bom, estava gostoso. No dia seguinte, estávamos no nosso momento livre, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, numa montanha. A aldeia já estava todo mundo se preparando lá para o jantar, as senhoras, né, as mamas, estavam cozinhando lá fora. E de repente passou um homem em uma das trilhas com uma ratazana. Você sabe o que é ratazana? Tem um ratinho e tem a ratazana, que é aquele bicho maior. No espeto assim, a ratazana seca, pendurada nos pés assim, os pés para lá, como se fosse assim, um espeto mesmo, sabe? Aí ele estava vendendo aquela ratazana seca, como se fosse, lembra a carne seca? Aí eu olhei
aquilo, eu pedi pra vir, eu até tirei uma foto, tá lá na minha, acho que uma das primeiras fotos minha lá no grupo da página. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, o que você perguntou ontem? Aí eu falei, você tá brincando? Eu falei, isso é rato. Ela, não, isso é comida, isso é sobrevivência, isso é alimento, isso é provisão que Deus te deu. E eu... É bem isso. Então, a provisão, eu acho que eu comi uma das provisões que Deus me deu, foi uma ratazana. Não é comum, mas eu acho que eu comi aquilo, viu? Que até hoje nunca ninguém falou, foi isso, não foi isso. Mas só dela ter respondido... Tava bom. É isso que importa. Deu pra comer? Matou a fome? Então, tá tudo certo. E aí vocês ficaram mais tempo em Cape Town ou vocês subiram logo pro norte depois, quando acabou o... Não, em Cape Town ficamos 3 anos, aí no final do segundo ano estávamos na dúvida, o que íamos fazer, estávamos meio perdidos, porque a igreja, não nos associamos à igreja africana, por quê? Porque não falávamos a língua. A África do Sul, como vocês sabem, são 11 idiomas oficiais, contudo há outros idiomas inclusos, mas o governo reconhece só 11 idiomas, só, né? Como se fosse pouco. Então, nós não falávamos africanos, não aprendemos, não desenvolvemos dentro desses 2 anos e meio. Foi nesse período que ficou naquela incerteza, no nosso coração batendo, e agora? Regressamos para São Paulo? Ou, e aí, Senhor? E a pandemia, vocês estavam em Cape Town? O processo foi antes de 2018, 2019, porque a pandemia veio em 2020, né? Que começou. Então, foi um pouquinho... A indecisão do nosso retorno de se voltávamos para São Paulo foi um pouquinho antes. Aí nisso que entrou a pandemia, aí ficamos trancados, não pudemos sair, né, do país. Foi quando surgiu o convite para nós em 2020. Conhecemos o Paul, o pastor Paul, que é sul-africano, ali de Cape Town. Surgiu o convite para ele de vir para o norte, para poder trabalhar aqui com o Ministério de Estudantes. E nisso ele falou assim, olha, melhor, a Bíblia diz que é melhor ir de 2 em 2, né? Porque se alguém bater na porta e recusar, você tira a poeira dos pés e sacode e vai, né? Então nós vimos como direcionamento de Deus vir aqui para o norte. Só que fizemos um equívoco, né? De sair de mudança de uma província para outra sem conhecer o local em si. Porque foi todo um aprendizado de novo. Foram muitos perrengues, tudo de novo. Quantos perrengues? É isso que o povo quer saber. Há muita diferença. Eu não sei se dá para comparar mais ou menos ao Brasil, tipo você sair do sul do Brasil e mudar para o Nordeste, naquelas áreas bem mais restritas, muita coisa. Nós achávamos que em 3 anos nós já sabíamos tudo da cultura sul-africana. Só que, contudo, absorvemos durante esses 3 primeiros anos sobre a cultura do sul, da África do Sul. A economia lá de Cape Town é a melhor centralizada, que primeiro vem de Johannesburgo como centro econômico, depois toda a economia, todo o turismo, toda a melhor qualidade de vida está ali no sul do Western Cape, né, que fala a província. Aí quando nós soubemos só dos desafios aqui, falou assim, opa, desafios é conosco, né, vamos, Deus está direcionando, vamos para lá. Aí quando nós chegamos aqui era uma outra cultura, no sentido de outra língua, uma outra comunidade. O sincretismo aqui predomina muito mais, porque lá no sul eram mais os muçulmanos. Mas os muçulmanos, eles têm o comércio deles, eles têm a vida deles, eles criam os filhos deles, é o mundo deles. E assim, nós não adentrávamos o mundo deles, mas nós convivíamos com eles, entendeu? E chegando aqui na realidade do norte, nos deparamos com o sincretismo, com as igrejas. Tem igrejas aqui no norte, principalmente na cidade onde a gente mora. Contudo, são umas igrejas como se fossem neopentecostais, na sua grande parte. Fala-se de Bíblia, mas é muito mais sonhos, revelações e pouca Bíblia. Então, nós tínhamos isso. E quando nós passamos a conhecer os estudantes, por causa da pandemia, a faculdade não nos tinha dado autorização para trabalhar dentro do campus. Então, nós entrávamos como se fôssemos espias. Na portaria do campus, apresentávamos só que eram os nossos nomes e que nós tínhamos umas reuniões com alguns dos alunos, mas era espia mesmo, a gente queria entrar no campus, conhecer o maior número de estudantes.
para poder entender a mentalidade deles, porque aqui onde nós estamos e por que nós viemos, foi porque aqui no Norte tem uma faculdade como se fosse federal, e essa faculdade federal, ela dá moradia e o curso. Então, os alunos são atraídos de outras províncias, principalmente as mais pobres, para vir aqui para o Norte. Tanto que tem países vizinhos como... Eswatini é o novo nome do país que chama Suazilândia, para não confundir com o país lá da Suíça, né? Então, trocaram o nome do país africano aqui porque estava dando muita confusão. Era Suazilândia. Ainda em alguns mapas aí, quando você vai ver no continente africano, você vê, né? África do Sul, Lesoto, Suazilândia. Mas aí, por causa do inglês, né? Suazilândia, eles trocaram. Agora chama Eswatini. Então, os estudantes saem de Eswatini. Nossa, eu vi um ou outro só de Moçambique, que cruza a fronteira, que vem para cá. Eu moro do lado da fronteira. 120, 130 km. É o Nesprut que você está morando? Nelspruit. Nelspruit, desculpa. Em português é o córrego do Nelson. Eu falo assim, Vinícius, nós moramos no córrego do Nelson. Nelspruit. Então, a faculdade em si oferece isso para os alunos. Só que assim, uma das nossas perguntas para tentar entender e conhecer os alunos que vêm de outras províncias para estar aqui nessa cidade em si, era que todos eles respondiam o questionário como cristãos. Eu falei assim, mas nós viemos, tipo assim, vai Deus, nós viemos para uma faculdade cristã, viemos trabalhar com o povo cristão, então tá fácil. Porque no Sul, o nosso foco de ministério era o discipulado, ou seja, você só faz discipulado com quem já conheceu o Evangelho, quem já entendeu as Escrituras, e você começa a trabalhar a parte do amadurecimento para que ele reproduza isso com os outros. Isso é você discipular, alguém ter um discípulo. Mas aqui não, todos eles responderam cristãos. Mas aí que a gente começou a conhecê-los nesse 1 ano e meio, entender a cabeça dele. Então, a parte do sincretismo entra a parte dos ancestrais aqui no Norte. E isso nos impactou muito. Então, assim, 99% dos nossos alunos aqui do Norte, eles têm que respeitar os ancestrais, porque isso é passado de família. Então, tem que fazer oferendas para os ancestrais, tem que ouvir algum direcionamento do ancestral, entendeu? De alguém da parte da família, para saber por qual faculdade que eu vou. Não, então vamos fazer um ritual, vamos para alguém mais idoso da família, para ele consultar, para saber o que eu vou fazer da minha vida. Então, você entende? Então, não é um cristianismo, não é um cristão maduro na fé. Porque se alguém no Brasil fala assim, eu sou cristão, você não vai questionar. Você fala, que bom, legal, a paz, irmão. Mas, no mais, é que a realidade é bem outra. E o que você acha que é a maior dificuldade, talvez, ou carência, não sei, nesses alunos? Eu vejo que vocês fazem acampamentos de matemática, outros acampamentos. Por que a necessidade de um acampamento de matemática para quem está na faculdade, por exemplo? Entendeu? Uhum. E aí, Ótima pergunta. Você comentou também que você tinha que buscar os alunos, vocês dão todas as refeições, vocês bancam todos esses eventos porque eles são muito carentes, que não existe faculdade pública, né? Mesmo a pública você tem que pagar. Então, qual que é o nível de carência material, física, espiritual? Porque aí você até falou que às vezes eles chegavam mais cedo porque eles não tinham o que fazer em casa, ou sofriam algum tipo de abuso em casa. Explica um pouco melhor isso, por favor. Uhum. É uma excelente pergunta, Estela, e muito obrigada por colocá-la também. Lembra quando eu falei que a gente veio para cá sem fazer uma pesquisa aprofundada para entender aonde nós estávamos emergindo? Então, como eu falei para você que aqui a faculdade aqui na cidade de Nelspruit, ela é nova. Ela tem mais ou menos, acho que uns 6 anos, acho que na sua funcionalidade. Então, assim, formou-se, eu acho que no ano passado, 3 anos atrás. Porque aqui os cursos são mais ou menos, eles são superiores, mas são superiores aqui, a duração são de 3 anos. Então, por a faculdade ser nova e ser federal e proporcionar, no caso, o estudo e a moradia, já tirou, entendeu, aquela noção que vocês podem sair das aldeias, vocês podem sair do campus, vocês podem migrar para a cidade, ter, entendeu, acesso à educação que o país está oferecendo para vocês. Então, isso deu um aguçou. Então, assim, uma das coisas que nós nos orgulhamos em saber que Deus nos trouxe aqui é que nós, a família Bantin, está fazendo parte, entendeu, de uma geração das primeiras gerações
que saíram das suas aldeias, das suas províncias, das áreas rurais, dos extremos de cada cidade e veio para a cidade. Então, assim, é a primeira geração de cada um dos estudantes das suas famílias que estão tendo acesso ao ensino superior. É muito diferente isso da realidade do Brasil. Então, assim, isso nos encoraja. Fala assim, nossa, nós estamos trabalhando com a primeira geração de cada família que está tendo acesso à faculdade. Então, o que acontece? Lembrando que, quando uma pessoa sai da zona rural, sai das suas províncias, quando eu falo províncias, eu falo dos estados vizinhos, ou sai de algum país vizinho, que nem eu falei do Eswatini, ou alguns de Moçambique e tal, ele sai, mas sai sem recurso. Então, sai com a fé, a coragem, se inscreve lá, porque já sabe que o governo, sim, vai providenciar uma bolsa, e essa bolsa vai ter incluso X para alimentação, como se fosse em reais, seria mais ou menos assim, R$ 200 para você sobreviver um mês. Você vai ter R$ 200 para você comer aquilo no mês, você vai ter R$ 500 para você pagar um quarto para você morar, e você vai ter 1.500 para você pagar a faculdade, entendeu? Então, assim, ele sabe que aquele valor exato ele tem que tirar para cada um. Então, o que acontece? Quando nós soubemos que eles têm a cotação exata disso aí, nós descobrimos que a principal refeição... Aqui é muito comum o sul-africano, principalmente o negro, eles fazem uma refeição ao dia. Quando eu falo refeição, eu falo de comida, sabe? São batatas, ou frango, ou pão. Sabe o pão em forma? Aqui é muito comum os mercados só venderem isso. Por quê? Porque cada estudante ou cada família pega um pão daquele e divide para sua família aquela uma refeição. Entendeu? Às vezes com salsicha, às vezes só pão com manteiga, às vezes dobra, compra batata frita, pega o pão fatiado, coloca a batata frita no meio e almoça aquilo, entendeu? Às vezes não adianta. Então nós passamos a andar com os estudantes, conhecer os estudantes, e muitos deles, quando a gente chegava, por exemplo, nós chegávamos na faculdade alimentados, todos nós com seus cafezinhos nas nossas garrafinhas, né? As nossas águas, e eles assim sempre olhando e quieto. Depois a gente foi explorando, como é o seu dia, como você faz, até o ponto de ter uma amizade, ter uma sinceridade dentro deles e descobrir que eles não fazem, eles não têm uma alimentação própria. Então a gente começou a trabalhar do outro lado, falei assim, bom, então toda vez que eu vou à faculdade, eu já levo bolinho, aqueles muffins que a gente faz, eu faço já uma certa quantidade e eu sei. E é uma das estratégias, os dois pastores que trabalham conosco, eles dão risada. Porque eles falam que o meu grupo tem sempre mais pessoas, mas eu atraio os estudantes com comida. Importante. Aí, então, eu já levo já uns bolinhos já extra. Então, eu saio do campus como se fosse a mãe do campus, dividindo bolinho para quem eu conheço, né? Eu só vou dar uma pausa aqui na live, Beth, só para a gente explicar um pouco, porque uma coisa é a realidade sul-africana, outra coisa é a realidade no Brasil, né? Quando a gente fala da diferença de cor do branco e do preto na África do Sul, é porque o apartheid faz pouquíssimo tempo, ainda tem muita divisão, muita separação entre cores na África do Sul. É uma realidade bem diferente do que é no Brasil. Por isso que quando a Beth fala, porque principalmente o preto, ou principalmente o branco, não tem tanto essa mistura ainda aí, né? Tem muita diferença cultural, não tem? A segregação, ela é real. Não existe no papel. E hoje, é claro, se você fizer alguma coisa com parte de racismo, você vai preso porque é lei. Assim também como no Brasil. Contudo, a segregação, só para você ter ideia, ainda estão vivos a geração que sofreu, que participou e vivenciou o apartheid. Entendeu? O apartheid durou 48 anos. Então, quando finalizou, essa geração, que foi a última geração que viveu lá no apartheid Foi 1900. Eu anotei ali, esqueci agora. Gente, eu tô grávida, eu esqueci tudo. Tem nome às vezes. Então, eu só, assim, pra entender, assim, igual, o Vinícius, ele no Brasil, ele é considerado pardo, né? Ele é mais moreno, ele é um moreno claro. Sim. Aí na África do Sul ele é branco, né? Ele é considerado, ele é visto diferente, cultural, ou não. Só que quando nós mudamos do sul para o norte, ele mudou. No sul, ele era colored, era um missionário colorido. E aí quando nós chegamos aqui no sul, então ele até achou que alguém ia identificar ele como colorido também, o famoso pardo do Brasil. Quando na verdade não. Aqui ele entrou só na categoria de estrangeiro. Ele não é branco, ele não é negro, ele só é estrangeiro. Eu falei, olha, deu uma amenizada, porque no sul você era o pastor colorido. E aqui não.
tem essa diferença cultural também, né? A questão de como tratar, de ser tratado, as mágoas que traz, essa bagagem toda, né? E Uhum. O Moçambique tem essa bagagem racial ou não? Essa dificuldade, essa barreira, talvez? A questão da barreira, nós, com o tempo, a gente vai aprendendo a distinguir e entender melhor como que funciona a cabeça africana. Porque nós temos que distinguir o espaço onde nós residimos, que é o sul, a África do Sul, a questão das segregações internas, em qual etnia que a gente está trabalhando, qual grupo, como proceder, como não ofendê-los. E em Moçambique, há a questão do preconceito, mas é entre eles, não com estrangeiros. Por exemplo, o brasileiro é muito bem visto lá. Eles abraçam, sorriem logo de cara. O moçambicano ele é muito feliz. Mas, contudo, eles têm um preconceito também entre as próprias etnias. Se você não é da mesma etnia, se você não fala xangana, se você não fala o Chichewa deles, daqui é mais do Malau, então você já não entra, você já não é mais tão muito bem-vindo. Então, tem essa barreira entre eles, entendeu? Não sei se eu respondi. Não, acho que sim. Ah, eu queria perguntar, para Moçambique, depois você fez uma viagem sozinha para Moçambique, né? Esse aí foi outro dos perrengues da vida que Deus nos proporciona, né? O nome da nossa família devia ser a família perrengue Bantinho, entendeu? Tirar o Silvio e colocar o perrengue. Olha só, Deus, seus decretos, tem umas coisas que nós muitas das vezes não entendemos, porque a gente planeja, a gente quer executar aquilo que planejou e na verdade não foi assim, né? Foi mais um propósito mesmo de Deus para saber o quanto nós dependemos e confiamos nele. Porque se nós pregamos que tudo vem dele, por que não confiar nele? Quando foi em 2019, nós tínhamos uma outra incursão para fazer, para Moçambique. Então, o Vinícius saiu da cidade do Cabo e veio até essa fronteira onde na cidade eu resido, mais ou menos 2.000 km de carro, com outro pastor trazendo mantimentos, trazendo literatura, trazendo algumas bagagens, as nossas tendas, não barracas, as nossas tendas para cruzar a fronteira para ir chegar no norte. Mais ou menos 5 dias de viagens, de Cape Town até nas aldeias onde nós trabalhamos. E nisso, nós já tínhamos as passagens compradas para a esposa desse pastor, eu e a Esther, para nós, para que a gente pudéssemos ir de avião, né? Por quê? Avião é só um dia e nós já estaremos no norte. Então, nós demos o prazo de 3 dias para que os dois pastores cruzassem lá de Cape Town, cruzassem a fronteira e chegassem mais ou menos aqui no 4º dia já dentro de Moçambique, depois que cruzassem a fronteira. E nisso, nós não sabíamos que a fronteira via terrestre para brasileiros tinha um limite. E o Vinícius foi negado na fronteira aqui. Então barraram ele, não deixaram ele cruzar a fronteira, ele explicou, tentou fazer tudo, falou não pode. E ninguém tinha explicado para ele o porquê. Ninguém deu uma justificativa, não, porque via terrestre é tanto, você teria que fazer aéreo. Nem essa opção foi dada para o Vinícius. Negou e pronto, ele não entrou. Então o outro pastor ficou assim, e agora? E é interessante ressaltar esse perrengue que teve, porque quando você vai trabalhar no norte lá de Moçambique, ainda se dá os convites por cartas. Então, como se fosse a igreja central, a igreja maior, escreve cartas e designa alguém para levar essas cartas para a aldeia A, aldeia B, aldeia C, que vai ter um treinamento, vai ter um curso. Tem WhatsApp? Tem, mas nem todo mundo tem acesso. Tem internet? Tem, mas nem todo mundo tem negócio. Porque os celulares, eles são carregados com aquelas placas solares. Então, nem todo mundo tem um celular Android, entendeu? Nas aldeias. Mas tem aqueles celulares Nokia pequenininho. Por quê? Porque ele é mais fácil para carregar naquelas placas solares. Então, cada aldeia tem a sua plaquinha solar. Então, cada pastor, cada um que conduz uma aldeia tem uma placa solar desse tamanho. Bem chinês, mas funciona. É onde eles carregam os celulares. Então, ele falou assim, mas e agora? As aldeias estão esperando, tipo assim, os convites já foi feito um mês antecipado. Não tem como desinformar que vai ser uma outra data. Então, ficou naquela situação, aí ele saiu da fronteira, o outro pastor sul-africano, saiu do Vinícius aqui da cidade onde eu resido, da fronteira, deixou ele em Johannesburgo para vir pegar um voo e voltar para casa. E nisso, eu já estava com a Esther, já tinham se passado os 3 dias. Aí o Vinícius, 1 dia e meio, vai para cruzar a fronteira e devolve mais 1 dia e meio para voltar para Cape Town. E ele falou, não, você não vai sozinho para o norte e tudo. E a outra falou assim, mas você não pode me deixar sozinha, como que eu vou para a aldeia sozinha?
Eu falar, meu português não é bom, e você é brasileira, tem que falar. E agora ele ficou naquela coisa, para Deus, e agora? O que que a gente faz? Vinícius negado na fronteira, outro pastor precisando cruzar a fronteira, as aldeias todas esperando, aguardando, né, os missionários chegarem para poder dar o treinamento, porque quando o missionário chega no aldeia no norte para dar treinamento, não chega só o ensino, não chega só a palavra em si, chega também recurso, chega também mantimento, chega também provisão, chega cuidado, chega amor. Então, assim, é muito mais só do que um treinamento. E a amplitude da chegada do missionário lá no norte tem muita relevância em si. Então, eles já sabiam que, tipo, se não fosse, se não chegássemos, não ia chegar. Recurso, provisão, alimento, cuidado e tudo mais. Então, é nisso, decidimos de última hora, o pessoal ligando, todo mundo, e agora? Oramos ao Senhor, falou assim, então tá, chega aqui, pega a Esther, ela não embarca, e eu pego o voo e vou. Então, assim, o Vinícius chegou na madrugada, deu 9 horas da manhã, a gente se encontrou na casa ali, choramos, oramos, eu tive muito medo e embarquei sozinha. Então, foi uma aventura incrível. E foi uma das vezes que eu mais senti, sabe, Deus na terra, no céu, junto comigo, falando. Foi incrível aquela viagem que eu fiz. Então, o Vinícius ficou em Cape Town, regressou, foi negado ali na fronteira, e eu passei e fui para Moçambique. Eu e uma outra missionária e o esposo dela. E lá fizemos as viagens. Teve aldeias que abrimos estradas, porque não tinha trilha. Então, assim, eu vi muito aquilo que os primeiros missionários fizeram quando chegaram no Brasil, sabe? Principalmente nós, né, que temos uma influência dos missionários americanos, né, que chegaram no Brasil sem ter o português. Um dos pastores na época, eu estava muito chorosa, eu tinha deixado minha filha pequena, meu marido não estava comigo, eu estava insegura se eu ia saber dar o ensino, dar o treinamento, não. Ele falou assim, escuta, você só está fazendo aquilo que Deus permitiu. Aquele que começou na Samaria, na Judéia, na Galiléia, nos confins, para algum americano sair do país dele, pegar um navio e chegar no Brasil, a missão não parou, porque Deus ele não parou. Deus ele não deixou de construir histórias até que o seu filho regresse. Há muitos missionários que ainda precisam abrir estradas. Então, ali eu chorei. Ali eu entendi o propósito de Deus. Eu falei assim, Deus, é muito mais da minha missão de ser mãe. É muito mais da minha missão de ser esposa, de cuidar de uma casa, de dar um treinamento. É obedecer a sua voz e entender que o Senhor está guiando e conduzindo. Então, ali foi lindo a experiência que tivemos, o mês. E o interessante é que enquanto o Vinícius ficou aqui, na cidade do Cabo com a Esther, no dia seguinte ele achou uma creche, colocou a Esther, mandou a Esther de pijamas com sapatinho social, aqueles branquinhos, sabe? Pijama e aquele sapatinho que a gente, as mães, mandam as crianças para festa, sabe? Uns branquinhos. Foi lindo. E vocês fizeram um trabalho no Sul, acho que eu vi isso com presidiários, não fez? Antes de irem para o Norte, enquanto estavam aprendendo inglês, lembro que vocês levavam marmita para o pessoal na rua. No primeiro ano, nós não sabíamos nos comunicar bem. Era um inglês bem de índio, sabe? Nada contra os índios, gente, mas era um inglês quebrado. Então, nós percebíamos ao nosso redor, principalmente no lugar onde nós morávamos, que as pessoas que estavam vindo dos outros países começaram assim, se abarrotar nas praças. Aí eu falei para o Vinícius olhava para mim e falou assim, bom, então a gente pode fazer algo a mais. Se nós não temos o inglês, ou o africano, ou o zulu, ou coisa, para se comunicar na língua deles, mas nós temos aquilo que Deus nos deu. Eu falei, vamos usar de estratégia, vamos começar a fazer marmitas e entregar para ele. Por quê? Porque o governo em si ele não consegue dar conta. Por quê? Se você entender a geografia do país da África do Sul, a economia do continente todo, do continente africano, são 54 países. Mas assim, da África Austral para baixo, começa-se muita... Dos continentes africanos, assim, são muitos que são bem carentes, são bem pobres. Então, assim, aqueles que têm a oportunidade de deixar os seus países e migrar para o Sul, por quê? Buscam... É como se fosse um sonho americano. Buscam o sonho da moeda local, porque é maior, é mais forte, que o rand é mais forte para o continente africano, tá? Então, a questão da qualidade de vida, ter acesso ao hospital, mesmo você ser um morador de rua, eles
eles têm acesso, né? O governo não pode negar de socorrer alguém, mesmo você dormindo embaixo das árvores. Então, nós começamos a fazer as marmitas. Não tínhamos o inglês para pregar, imprimíamos na internet alguns versículos, tipo lá do Pão de Cada Dia, que é o Daily Bread, e colocávamos nas marmitas e fazíamos. Tanto que eu tive bastante ajuda do pessoal do Brasil. Comprava macarrão, comprava pão, manteiga. Tanto que eu tenho uma história engraçada de um dos moradores de rua. Eu entreguei pão e água. Achei que era um pão com manteiga, porque eram muitos. Aí um deles falou assim, escuta, não tem uma geleia? Não tem um suco? Próxima vez. Anotada a reclamação. E daí também teve uma outra viagem que foi só o Vinícius. Eu lembro que você contou, eu queria que você contasse com mais detalhes dessa história, que estava tendo tráfico, estavam sumindo pessoas das aldeias, foram buscar um pastor que estava lá. Essa história eu achei muito impactante, lá em Moçambique. Sim, eu acho que isso, se eu não me engano, ele foi recusado em 2019, isso foi em 2018, no segundo semestre de 2018. Quando houve essa viagem, é que assim, tem a questão de segurança e tem a questão até onde nós mulheres podemos ir. Por exemplo, em Moçambique específico, a mulher trabalha-se com mulher e homem trabalha-se com homem. A gente não pode estar cruzando essa barreira por causa da questão cultural em si africana, né? Eu não vou ser ouvida se eu chegar lá e dar um estudo para homens. Ninguém vai me ouvir, porque eu não tenho autoridade. Eu posso ter conhecimento, mas eu não tenho autoridade para compartilhar a palavra para homens. Então, ninguém vai me ouvir. A questão patriarcal africana é muito forte, muito, muito, até hoje. Aí, nisso, soube-se que na parte da Zambésia há uma área restrita, que é segura, a gente pode fazer as viagens inteiras de uma aldeia para outra. E mais ao norte, se você pesquisar depois, tem a região que chama lá da Beira, e aqui também tem a extração tem uma empresa de minérios que fica mais ali no norte. Então, o que estava acontecendo? Há um grupo terrorista aqui, que eles são financiados, que vem da Tanzânia. Então, eles, lá no norte mesmo, você faz a fronteira com a Tanzânia. Então, eles vêm, acho que é El-Shabaab, mais ou menos é o nome desse grupo. São os muçulmanos que querem o quê? Eles querem tomar aquela parte lá da usina. Então, nisso eles estão com os terrores. Então, o que aconteceu? Naquela época que o Vinícius foi, juntamente com os outros pastores, ocorreu que eles tinham queimado carros, tinha pessoas que eles tinham... Tanto que saiu na mídia que era perseguição aos cristãos. Gente, o grupo terrorista não quis saber se você é cristão ou não cristão. Eles queriam marcar presença, marcar que quem está no domínio, quem estava querendo tomar a usina ali eram eles. Então, queimaram casas, queimaram carros, queimaram pessoas, não especificamente os cristãos. Por isso que às vezes na mídia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Perseguição aos cristãos, não é perseguição aos cristãos. Tem um pouco de verdade nisso também, mas não era assim. Então eles estavam queimando e matando qualquer um, independente de ser ou não ser cristão. Então, chegou esse desafio pro Dani. O Dani falou assim, Vinícius, só temos nós pastores, só nós que estamos de carro, que é 4x4 para poder subir, que ele tem uma caminhonete. E eu acho que daqui a gente vai ter que seguir lá onde está tendo o confronto. É aquela história. Ou você confia que Deus há de preservar, ou você está ciente que mesmo confiando em Deus, se acontecer alguma coisa, nada fugiu da soberania de Deus. Vá. E eles foram, e quando eles chegaram lá, é interessante que os dois tiveram que se apresentar, tipo, numa base militar, fala que são estrangeiros, o Vinícius teve que se cadastrar, o Dani, que é sul-africano, teve que se cadastrar, falou, por quê? O que eles estão fazendo ali? Não, que eles só vieram visitar uma aldeia e resgatar um pastor que estava doente, se eu não me engano, para trazer para uma outra cidade mais próxima. E aí, quando eles chegaram lá, era uma aldeia, eu não lembro da quantidade de números de irmãos que haviam nessa aldeia, mas era um número mais ou menos assim de 200 a 250 irmãos nessa aldeia. E com os ataques, e teve membros dali mortos também, entendeu? Mas lembrando, não porque eram crentes que ali residiam, mas era porque eles tocavam terror. Saíram e ficou só o pastor e a família, alguns poucos irmãos, acho que 50, 60 irmãos. E eles estavam tristes porque era mais de, Vinícius sabe exato, mas na época eram mais de 3, 4 anos que ninguém passava ali, nem para dar atos pastorais, para dar santa ceia, era só o pessoal. Então quem teve um pouco de recurso, fugiu para outros lugares. E aqueles que não tinham para onde, não tinham dinheiro, permaneceram ali e esperar até que se fossem atacados ou não.
Então, Vinícius, uma das noites eu estava em São Paulo, acho que minha mãe teve um derrame. Lembra, acho que a gente se encontrou, né? Eu estava em São Paulo. E nisso, o Vinícius falava comigo na madrugada, porque eles ficavam dormindo nas tendas. E nisso eles escutando tiros de metralhadora, entendeu? Porque na mata à frente, então o barulho da aldeia, onde estava tendo os tiros, era muito próximo. Então eles dormindo na tenda e o Vinícius falava assim, Beth, eu acho que chegou minha hora. Eu falei, por quê? Como assim? Eu falei assim, não, os tiros, entendeu? Estão muito próximos. Eu falei assim, a minha tenda é plástico. Então, qualquer coisa que vir de lá para cá, eu tô deitado ou não, se pegar, ou vai pegar eu na minha tenda, ou outro passando na outra tenda, e a gente não vai saber. Por quê? A notícia já tinha corrido na cidade, na base, que já tinha estrangeiros ali, que tinha adentrado. O Oxalá já tinha tocado terror o mês todo. Durante o caminho, via-se carros queimados, casas queimadas, aldeias destruídas, plantações destruídas. Por quê? Eles tinham que marcar presença porque eles estavam dominando a área. Aí, como que o estrangeiro chega numa zona de conflito dessa? Se o exército moçambicano não tinha domínio sobre. Entende a disparidade? Mas aí é aquela coisa, ou vai pela fé ou não vai. Então, assim, foi uma das coisas bem fortes que nós assistimos. Então, o pastor que ainda lá estava chorou muito, agradeceu muito, tiveram momentos de cânticos que eles, parte se alegravam, parte eles não se alegravam, por causa que tinham perdido muitas pessoas. Então, assim, é uma realidade triste que passou, hoje já está pacificado, mas isso não significa que o Al-Shabaab não deixou de existir e tentar dominar de novo a usina lá, entendeu? Dá muita perseguição em si. Tanto que se você vê no Google, Moçambique está crescendo o número de perseguição lá. Mas por causa que desce no norte, agora é identificado que Moçambique todo está em perigo, e não é. Mas o foco mesmo é lá no norte. Entendi. E hoje, então, agora voltando, vocês estão no norte, estão fazendo esse trabalho na universidade, vocês juntaram, né, presbiteriana com a anglicana ou com uma reformada? Como é que foi essa parceria? Sim, você falou no norte, assim, residimos na África do Sul e hoje estamos no norte da África do Sul. Sabe o que é interessante? A minha denominação e a denominação do pastor Paul, que é o nosso parceiro, aqui para o norte, ela não tem não é que não tem um peso, não tem como nós nos identificarmos como presbiterianos ou ele como um pastor reformado, entendeu? Tanto e por isso que nós começamos um projeto de plantação da igreja como a Christ Church, a Igreja de Cristo. Por quê? Quando você não chega falando da sua denominação, você abre portas. Se você já fala que quando você fala assim, oi, eu sou Elizabeth, presbiteriana, eu vim do Brasil. Oi? Já não desperta nem interesse de te ouvir. Porque, primeiro, ou eles não sabem o que é presbiteriano, ou não sabem o que é um batista, ou não sabem o que é um assembleano, já te bloqueia ali. Isso independente da etnia que vai te receber. Então, nós começamos, sim, um projeto de plantação da igreja com os alunos que tínhamos o ano passado com Christ Church, a Igreja de Cristo. Por quê? O foco é a palavra. O foco é você compartilhar, é você treinar. E quando nós chegamos aqui, daqueles alunos que eu falei no começo da live, eles falavam que eram cristãos. E lembra que eu falei? Você não argumenta com quem já é cristão. Você já entendeu o que ele sabe. E aqui não. Então, o processo de evangelho... tanto que teve estudante que eu fui falar da história de Jonas. Eu falei assim, eu não quero ser que nem o profeta resmungão. O Jonas, ele falou assim, mãe, o que é isso? Que profeta? Eu falei, como assim você não sabe da história de Jonas? Eu falei, o grande peixe que engoliu o profeta reclamando, blá, blá, que nem você faz com criança, né? Enche um balão, coloca uma pessoa dentro e fala que o Jonas está dentro do grande peixe. Não, eu não sabia. Eu falei assim, mas você falou que é cristão. Não, mas eu não sei do que você está falando. Menino, 20 anos, na faculdade. Então, a gente começou o trabalho de formiguinha, porque muitos deles foram às igrejas, do que você pensar, entendeu? Aquela celebração de culto mais místico do que religioso. Cantam-se, dançam, mas a palavra em si é muito pouco. É como se eles lessem um versículo e pregassem aquele versículo e acabou. Aí voltam de novo para as danças, voltam de novo para aqueles rituais. Então, assim, não tem um conhecimento em si da palavra. Então, quando nós chegamos aqui para trabalhar com eles, então está sendo um processo de formiguinha. Mas uma formiguinha linda, que você tem que evangelizar, você tem que falar das escrituras, você tem que apresentar desde o começo.
por que a gente está aqui, qual que é o nosso propósito, que é ajudar, é viver em comunidade, é viver em família. E eles são muito alegres, né? Eu vejo os vídeos que você posta. É uma alegria, né? Parece uma sinceridade de coração que a gente também não vê tanto aqui, né? São os estudantes, essa parte eu não tenho que reclamar deles, entendeu? Às vezes eles estão sem ainda estão sem comer. Muitos deles já comem. Quando você faz parte do dia a dia, ele já vem para você já assim, ó, eu tô cansada, desanimado, tipo, ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Muitos deles já vêm assim, mas na grande maioria eles são satisfeitos, é isso que eu aprendi deles, são satisfeitos pelo dia que ele tem. Então, independente se você encontrar ele na segunda, se ele entendeu que na segunda ele está bem, então os problemas eles vão ser escondidos, né, atrás. Então, para você vai se demonstrar somente aquela satisfação do dia, de estar vivo naquele dia. Isso eu estou aprendendo com eles. E deixa eu ver o barrigão. Na live, ao vivo? Claro. 30 semanas. Nossa, tá linda. Engraçado. Não vou explicar pra ver que você tá grávida. Nem parece. E vai ganhar, ela vai nascer aí. Então, nós costumamos dizer que nós temos duas sul-africanas, né? Uma por aculturação e a outra que vai ser por nascimento mesmo, né? Que a Esther de brasileira, muitas das vezes, deixa a desejar, né? Foi muito nova pra ir, né? Foi 1 ano e 5 meses, e agora ela fez 6. Esse ano, se Deus permitir, vai fazer 7, né? E a Sarinha, que se Deus quiser, chega agora em março, vai nascer em solo africano. Tanto que então, só pra gente finalizar aqui a live, que já vai dar 10 horas da manhã, você me falou ontem que o convênio não cobre internação e a cesárea. Meu, olha, cada dia, você fala de perrengue, mas a cada dia, quando você acha que você domina, sabe de tudo, aprendeu, entendeu tudo, tem sempre uma surpresa nova. Nunca num país estranho eles vão te revelar a sua totalidade. O plano de saúde aqui, ele funciona na forma de saving, como que eu falo isso? De poupança. Então, assim, nós temos um plano de saúde básico, só que quando eu fui assinar o contrato lá do plano de saúde, que é uma das obrigatoriedades do estrangeiro ter, por quê? Porque senão você não renova o visto. Se você vai para o centro lá de imigração sem ter um plano de saúde, você já é recusado ali, na aplicação do visto. Então, escolhemos o plano básico, mas esse plano básico dizia que eu tinha acesso, sim, à gravidez, a parto, essas coisas, desde que eu esperasse 1 ano de... Eu esqueci o nome, eu sei que é. Carência. Então, é 1 ano de carência. Aí, dentro disso, então, passaram-se 3 anos. No ano passado eu tive o aborto, não teve a despesa só do hospital, da internação, né, de limpar, tudo mais. E passou, então, se passar 3 anos, eu falei, bom, então comecei no hospital. Só que eu vi que eu não me cadastrei num programa de gravidez. É um programa de gravidez para grávida dentro do plano de saúde. Eu não sabia disso, não entendia isso. Aí quando eu fui descobrir, me registrei, fiz tudo, aí eles falaram que eu não tenho mais a poupança para que vai cobrir a gravidez. Então ontem, lendo lá os históricos do e-mail, vi que o parto para cesárea e a internação foi negada. Falei, senhor. E agora eu vou entrar com uma segunda apelação. Oi? Vamos tentar mais uma apelação. Não, vai ter que ser no particular ou no público? Não, eu não tenho acesso ao público. Se eu for ao hospital público, eu tenho que pagar. Por causa eu sou voluntária no país. Então, o cara que está dormindo lá que debaixo da árvore, que vem de outro país, falou que não pode negar para ele, por que pode negar para você? Lembra? Eu sou estrangeira, mas ele é africano. Ele vem do Malau, ele vem de Suatina, ele vem de Lesotho, ele vem de Moçambique. Então, mas eu não. Eu sou voluntária. Eu me registrei para adentrar o país como voluntária. Isso significa que uma das cláusulas eu não posso tirar a saúde de um africano, não posso tirar a educação de um africano e eu não posso tirar a moradia de um africano. Então é mais ou menos isso. Então, hoje de custo, só para a gente entender,
Por que que eu tô falando isso? Eu coloquei seu Pix cadastrado aqui nos comentários para quem quiser ajudar o projeto da família Brantin, o projeto Boa Esperança. Eu até falei para você, não sei se você colocou no link no seu Instagram, para a Coloquei. página do Facebook. Não colocou? Aham. Coloquei sim, lá na bio. Para quem quiser conhecer mais do projeto, atualização do projeto. E o Pix, esse é o seu, da sua conta do Itaú, para quem quiser ajudar. Hoje, que tipos de despesas vocês têm? É aluguel, é plano de saúde, é a escola da Esther, vai ter o hospital, Isso. combustível, alimentação de vocês e da equipe, do acampamento dos alunos, Uhum. os Na cultos de verdade, domingo, como é que funciona? nós adentramos ao mês com 12 mil reais. Isso tirando fora projeto. Isso inclui aluguel, escola, alimentação, água, luz e internet. Porque aqui, diferente do Brasil, aqui é tudo pré-pago. Por exemplo, se eu preciso de luz e internet, eu tenho que fazer o pré-pago. Eu tenho que ir lá comprar e vir aqui no meu painel e colocar. A luz, a água, é tudo pré-pago. Então, eu vou no mercado, eu vou nos postos combustíveis, eu vou só com o meu código da luz e da água, passo o meu código e tenho que comprar. Então, nós adentramos o mês já com 12 mil. Mas isso está fora a parte do projeto. Essas são as despesas aqui da casa, entendeu? O aluguel aqui é muito caro, a alimentação é muito cara. E até engraçado, parece clichê de missionário, né? Ah, a alta do dólar influencia. Sim, cada vez que a economia mexe, muda e altera, isso é constante, isso nada é fixo. Isso altera aqui, isso diminui o nosso poder de compra, por exemplo, no supermercado. Ao invés de na semana que a gente abastece 2 vezes, a gente tem que abastecer uma vez. Alguns dos compromissos a gente não consegue cumprir, por quê? Porque você sabe até onde tem que ir o seu limite. Então, a questão quando a gente faz na parte do acampamento, alguma coisa, eles são tudo divididos em 2 famílias. A família do pastor Paul e a nossa família. Sempre quando há os acampamentos de matemática, os acampamentos bíblicos que nós proporcionamos aos estudantes, nós temos que escrever cartas ou chamar alguém mais próximo e falar assim, olha, o acampamento é do dia 15 ao dia 18. Vocês podem nos ajudar com combustível? Oi, vocês podem nos ajudar com as cestas básicas? Nós precisamos comprar os colchões para poder acomodá-los. Então, assim, é tudo por provisão diária que acontece. E agora a surpresa é que na nossa caminhada, que não tem como você orçar ou pôr num planejamento que vai ter despesa de hospital, sendo que você já tem um plano de saúde, você entende que na emergência ele cobrirá. Mas no meio do caminho vem as novidades. Não, mas Deus tem provido, vai continuar provendo. Quem quiser ajudar com fralda e pomada, enfim, vai por Pix, daí eles se viram lá, né? Beth, muito obrigada por compartilhar um pouco da história de vocês, da dinâmica de vocês. Vou continuar orando aqui, ajudando da maneira que eu posso. Peço pro pessoal orar também e acompanhar o projeto de vocês. Você tem que postar mais stories e postar mais fotos, porque é muito legal. E a gente fica curioso, que pra vocês passa batido, você fala as coisas como se fosse é normal. Pra gente não é normal, a gente quer ver, quer entender a diferença. Eu cheguei a essa conclusão. Mesmo porque hoje a gente vive uma sociedade, Beth, que todo mundo pede doação de tudo. Nós somos bombardeados com pedidos. Então, dar dinheiro é um negócio, ou pedir dinheiro é algo muito sensível. Porque a gente realmente, é muita gente para ajudar, o mundo inteiro precisa de ajuda. Então, a gente precisa desse... E é do ser humano isso, não é por maldade. A gente precisa dessas provas concretas, a gente precisa ver, a gente precisa ver que eu amo vocês do fundo do coração e você sabe disso, né? E vou continuar amando, vou continuar orando. E eu te agradeço muito, muito, muito pela sua amizade, pela sua presença aqui e pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Na verdade, deixa eu só encerrar porque que eu te chamo de tesouro que ninguém da live sabe. Pessoal, isso aí é uma coisa interna, viu? Eu conheci a Estela quando eu fui fazer a primeira entrevista com ela. No começo ela não gostou de mim. Não sei se ela me achou metida, não, mas ela ficou resistente. Até que o coração dela foi amolecido, nós fomos conhecendo uma outra. Trabalhamos muito mais do que a proposta do chefe e do funcionário. Então, criou-se uma amizade. Depois disso saiu, a amizade permaneceu. E eu acho que foi muito mais verdadeira até depois que eu saí da empresa. Então, uma das coisas que todo mundo no Brasil já assistiu Chaves é a parte do Kiko chamando a mãe de tesouro. Tesouro!
Então eu passei a chamar a Estela de tesoura. Às vezes eu falo tesouro, às vezes eu falo tesoura, mas é nesse sentido de preciosidade. É o que você representa para nós como um amor verdadeiro em toda essa caminhada. Então, tesouro, muito obrigada. Deus te abençoe também aí do outro lado. Amém. Você também. Um grande beijo, Deus abençoe. Obrigadão, Beth. Manda um beijo para todo mundo aí. Manda, somente para quem está mexendo aqui. Com certeza, tá? Eu tô louca para conhecer. Deus abençoe. Tchau, Tá tchau. certo. Tchau, tchau.